Bem, galera, aqui eu sou o monitor de patologia novamente, Henrique Pedac. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as neoplasias. A gente tem que começar com algumas considerações iniciais. E uma muito importante é sobre a nomenclatura. Então, apenas sabendo algumas das coisas que podemos saber, seria o uso dos sufixos, que seria inicialmente a gente pode pensar no uso do oma, que ele é usado basicamente em todas as neoplasias. Por exemplo, a gente fala linfoma, leiomioma, e quase todas as neoplasias que a gente vai falar sempre terminam com oma. Ter o oma não quer dizer obrigatoriamente que esse tumor é benigno ou maligno. No caso, então, ter o final oma pode significar benignidade, como pode significar malignidade. Já o carcinoma, ele se refere a uma neoplasia maligna e que tem origem em células epiteliais, certo? O adenocarcinoma, ele também é uma neoplasia maligna que tem origem nas glândulas. Então, células que formam glândulas vão virar tumores malignos, metastatizar, infiltrar. E o sarcoma também é uma neoplasia maligna que tem origem mesenquimal, né? O mesênquima vem da mesoderma. Então, por exemplo, a gente pode dizer o músculo, que tem origem aí, o osso. Então, há uma grande variedade de possibilidades. Outra coisa que nós precisamos prestar atenção quando a gente vai ver uma lâmina histológica, que o foco é na neoplasia, é duas coisas básicas, os dois Ds: a delimitação e a diferenciação. Sobre a delimitação, a gente tem que saber se esse tumor, se essa massa, se esse nódulo, ele é bem delimitado ou ele é invasivo. Ele é capsulado ou ele está se infiltrando pelo tecido adjacente. Isso é importante a gente saber porque isso nos ajuda a diagnosticar se é maligno ou com maior tendência benigna. Já a diferenciação, a gente tenta observar a histologia, a gente observa as células para tentar perceber se as células elas são bem diferenciadas, isso é, elas se parecem com algum tipo específico de célula. Se, por exemplo, é um tumor de células do intestino, se essas células tumorais elas parecem com as células normais do intestino, isso quer dizer que elas são bem diferenciadas. E se elas não se parecem, se elas se parecem a algo que a gente não saber o que ela poderia ser, a gente chama ela de anaplásica. A gente chama, então, que a gente não consegue saber da onde essa célula veio. E como da parte da limitação, a gente também pode saber se tem maior tendência maligna ou benigna pela diferenciação, sendo a maior tendência aos anaplásicos sempre serem malignos. E agora é a hora de ação para a gente ver algumas lâminas. Inicialmente, o que a gente vê aqui? Lembrando um pouco da histologia do trato gastrointestinal, essa grande quantidade de células caliciformes que produzem muco, né? Que tem essa liberação, a formação dessas criptas, isso é muito característico de o intestino. No caso aqui nós temos uma imagem de intestino grosso. E o que eu quero que vocês consigam perceber é a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Eu achei muito legal essa imagem justamente para a gente perceber essa diferença. À esquerda, a gente percebe as células caliciformes em grande quantidade, e isso é o normal. E à direita, não encontramos com tanta quantidade, e com dificuldade encontramos algumas. Além disso, a gente percebe que no lado direito há uma maior quantidade de núcleos. A cor está mais nucleofílica. E isso faz a gente pensar exatamente na maior mitose, na maior presença do núcleo, no maior tamanho deste núcleo, que são características de neoplasia. Então nós vemos nessa lâmina do lado direito um câncer, um tumor maligno de células o quê? Vamos ver se ela é diferenciada ou não é tão diferenciada.
Por mais que não tenha células caliciformes, eu não sei se vocês percebem, mas a forma, a delimitação se parece bastante. E as células elas não estão completamente fora de estrutura. Isso quer dizer que a gente tem sim um tumor, uma neoplasia do lado direito com boa diferenciação, pouco diferenciado para bem diferenciado. Isso porque a gente está conseguindo comparar com o lado sadio à esquerda. Nesta outra lâmina, nós temos um tecido, aqui é um pouco mais difícil da gente perceber, mas aqui à esquerda a gente consegue perceber o tecido tireoidiano, com as glândulas que vão liberar os hormônios tireoidianos, T3 e T4. Já bem no centro, nós percebemos uma região de fibrose, onde se tem uma cápsula fibrótica. E na região à direita, o adenoma folicular. Este adenoma ele vai representar a nossa neoplasia a ser estudada. E o que é interessante, o motivo que eu quero levar essa lâmina para a gente verificar é exatamente a presença da cápsula, a presença da delimitação. Nós temos então uma massa que está bem delimitada, uma massa que não está invadindo outros tecidos. Isso sugere benignidade. E já que nós estamos falando de uma glândula, a gente começa exatamente com o uso do ADEM. E o OMA, como eu falei, termina as neoplasias. Então, por isso que nós temos um adenoma. Se a gente conseguir ficar aproximação, a gente aumentar a aproximação do adenoma propriamente dito, nós percebemos o quê? Que as células estão relativamente bem uniformes, né? Elas não parecem ter atipias, a gente não vê muitas células polimorfas, com núcleos diferentes, com núcleos esquisitos. A gente percebe, na verdade, uma boa morfologia, uma morfologia que nos leva a pensar realmente em ser bem diferenciado. Esta outra lâmina é uma lâmina de músculo. Como nós percebemos isso? Aqui as fibras musculares de tecido muscular liso, na vertical, que logo após essa linha mediana a gente percebe que se transforma em um tecido completamente diferente desse tecido muscular. Não há nenhuma semelhança entre este tecido, esta apresentação, com esse tecido muscular. Exatamente nesse ponto no qual a gente não consegue relacionar este tecido neoplásico com o que se deu origem, é que nós damos a denominação de anaplasia. Então, este tecido tumoral é anaplásico. Se a gente aproximar mais, der um zoom maior, nós vamos conseguir perceber neste tumor anaplásico células com núcleos bem diferentes, de tamanhos diferentes, com citoplasmas de quantidade e volumes diferentes. Percebemos alongamento de células e todas essas características dizem em pró de um processo neoplásico de maior crescimento, de estímulo à mitose. Para mostrar mais algumas características que nós podemos encontrar em qualquer tipo de neoplasia, seria, por exemplo, a mitose atípica, né? Percebemos aqui bem centralmente uma mitose que não parece que está formando aqueles cromossomos bonitinhos, aquela separação deles, a anáfase, a metáfase, não é isso? Então, isso é uma mitose atípica. Também vemos aqui uma grande quantidade de células alongadas, tamanhos variados. Percebemos um grande dismorfismo aqui. Uma célula talvez grande que tenha 4 núcleos, uma mitose mal sucedida. Isso é decorrente exatamente da velocidade na qual o tumor vai sofrendo sua multiplicação, que leva e é propenso a sofrer essas mutações,
essas dismorfias, esses polimorfismos, que é característico de uma neoplasia. Então, galera, isso foi um pouquinho do básico sobre neoplasia. Espero que tenham gostado. Não deixem de olhar outras lâminas, não deixem de ir para a monitoria, que logo teremos mais um desafio sobre neoplasia.